A próxima atração é uma produção independente, de total responsabilidade de seus produtores. Sou feliz demais. Compartilhe agora do programa De Bem com a Vida, com o pastor Mário Silva. Tá sobrando amor. Sou feliz demais. Com Jesus eu vou. Senhor, aqui estamos mais uma vez, Senhor, nessa Rádio Oásis FM, com esse culto online, ó Deus, a fim de compartilharmos a Tua Palavra, junto aos nossos irmãos e amigos que conosco estão aí na ponta da comunicação. Seja a palavra, Deus, para a edificação e, quiçá, para a salvação de vidas. Em nome de Jesus, é que nós te suplicamos e agradecemos. Amém. Dá-nos o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, como aos outros perdoamos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para Sou feliz demais, com Jesus eu vou. Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Sou feliz De Bem com a Vida, com o pastor Mário Silva. simplesmente diferente. Sou feliz demais, com Jesus eu vou. Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Sou feliz demais, com Jesus eu vou. Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor. Joguei
Joguei a tristeza fora e a alegria mandei entrar. Falei pra dificuldade, com fé em Deus vou te superar. Lembrei do que Paulo disse. Bom dia, irmãos e amigos, ouvintes e talvenses. Senhor da glória. Começamos hoje a privilegiar as igrejas batistas do bairro, ou melhor, todas as igrejas do bairro. Fica atento aí para você, o louvor que vamos rodar ao final. Falou? Alô, você daí de Boa Ventura, de Palanquinhos, da Biboca, do Valão dos Pires, de Pão de Ló, de Cardoso Moreira, de Campo dos Goitacazes, da região dos Lagos e demais lugares que estão na nossa sintonia, estado adentro, além das nossas fronteiras estaduais e do nosso Brasil. Você caminhoneiro, você motorista de carro baixo, taxista de aplicativos, que nos dá uma carona aí ao seu lado, no seu radinho, a todos vocês, bem como você que está em casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No ar o programa De Bem com a Vida agora. Hoje, 6 de setembro de 2021, ainda tempo de pandemia. Não parece, mas ainda é. E já temos também o tempo de hoje, que começamos com missões nacionais da nossa Convenção Batista Brasileira. Cá estamos, pela graça do Senhor, eu, pastor Mário Silva, e na técnica de som, o privilégio da eficiência toda a prova do Amauri Júnior. De Bem com a Vida agora, com louvores, inspirações e a reflexão da palavra da verdade e o nosso momento de oração. Tudo para o seu enlevo espiritual. Você pode falar com a gente ligando no telefone da emissora que toca no seu coração. 22 27 83 2808, 22 998 84 6322. De Bem com a Vida aí para a Luceli, a sua mamãe, o irmão João, todos que estão aí ligadinhos conosco. Também de Bem com a Vida com a tia Júlia, com a irmã Lourinha, com a irmã NVG. De Bem com a Vida com o nosso povo lá da Igreja Batista Betel de Italva. O programa é rapidinho, vamos juntinho até às 19 horas. De Bem com a Vida, com o pastor Mário Silva. Simplesmente diferente. Sou feliz demais com Jesus. Então, Jeremias, De Bem com a Vida, sob os auspícios da Ida Floricultura, Horto, plantas frutíferas, ornamentais e medicinais, direção de Samuel Vares. Você conhece, né, Jeremias? Samuel Vares e pai e filha, Laís Vares, é lá e cá. Então, liga para o Samuel, 998-675-427, mas hoje não, Jeremias, liga amanhã, que agora Samuel está naquele descanso lá merecido. Ele e Laís, valeu? Então, você que não sabe, o Horto do Samuel, ali depois da rodoviária, depois do posto de combustível, logicamente, aqui em Italva. Vai lá, ou liga para o Samuel amanhã, 22 998 675422, e ajusta tudo direitinho com ele para a ornamentação da sua casa, da sua igreja, do seu pomar, de onde você quiser botar flores e mudas frutíferas. Falou? A sua obra chegou ao final, perto do acabamento? Parabéns para você. Agora você quer dar aquele toque de segurança e realçar o seu bom gosto? E isso é com inox. Inox é com a gente mesmo. É o toque necessário que você precisa e deve fazer para a alegria do seu coração e segurança no seu lar. Liga para nós, 920001515, que a gente ajusta tempo ao seu bom gosto e necessidade. Falou? Então, liga aí, 920001515. Inox é com a gente mesmo. E Ital Verde, o Horto do Samuel, oferece agora para você o pensamento de hoje. Ah, Senhor da glória. Por que fazer campanha de missões? É uma pergunta que alguém pode ter aí sufocado no seu coração e até esporadicamente pode comentar com alguém, e eu diria que erradamente. Simplificadamente pode ser dito que missões nasceu no coração de Deus.
mas vale a pena a gente compartilhar detalhes que podem nos ajudar ou fortalecer. Missões não é uma invenção humana, mas sim uma realização por dever. Ela é usada por Deus nos ensinos de Jesus e no agir do Espírito Santo em nosso viver. Podemos afirmar que sem a realização missionária, a igreja não poderia ser. Logo, que fazer campanha missionária como nosso dever antes do nosso querer. A campanha missionária desperta a igreja, desperta o ânimo dos fiéis, desperta vocacionados para trabalhar na obra do Senhor. E a campanha missionária dá entusiasmo e promove a união fraterna das igrejas. Fazer campanha missionária, portanto, vai além do nosso ver e saber, mas fazer campanha missionária vai além da gente poder, do nosso trabalho. Fazer campanha missionária é e deve ser pelo nosso amor e alegria de, como cristão, ao Senhor das missões, servir. De bem com a vida. De bem com a vida. Com o pastor Mário Silva. Simplesmente diferente. Então, para alegrar o seu coração, de acordo com esse final aí, que fazer campanha missionária é dever pelo ser, pelo nosso amor e alegria como cristão ao Senhor das missões é servir. Para você aí, alegrar o seu coração.
De bem com a vida. Com o pastor Mário Silva. Simplesmente diferente. Então, gente boa, vamos à nossa reflexão de agora. Vamos lembrar de um fato bíblico histórico que trata sobre o profeta Ageu, um dos profetas após o exílio babilônico. O povo ainda estava sob domínio e vigilância do rei da Pérsia, conforme mostra no capítulo 1. Ageu é tido como camponês e, como tal, sua característica era de ser homem íntegro. Ageu era fortemente religioso e zeloso pelo templo, o culto e com a postura sacerdotal. O que me salta aos olhos no livro de Ageu é que ele era temente e obediente ao Senhor, gente boa. Assim que, olhando para o nosso tempo, bateu no meu coração o desejo de refletir um tema que há muito soa entre nós: avivamento. Sim, isto mesmo, avivamento, lembra? Naquela oportunidade, consideramos 2 pressupostos, lá na oportunidade com Ageu. No capítulo 1, verso 5, consideramos o vocábulo considerar. Renunciar, decisão e dedicação. E no verso 8, o que Deus manda: façam. A situação estava ali caótica diante de Deus e refletia no coração do viver do povo. A condição religiosa ou espiritual do povo, Eli Crispim, em nada agradava a Deus e, como sempre, Deus agiu com mão forte, com providência de salvação. E Deus sabe, aí, pastor Crispim, quem era sincero perante ele, e enviou Ageu e que dissesse ao povo: eu estou com vocês, disse o Senhor. O histórico da igreja é fantástico. A Inglaterra, por exemplo, viveu um estado de impiedade e depravação. Por vezes se pensou que a situação seria irreversível e irremediável, e que não poderia fazer história como outras nações que tinham a fé em Deus e caminhavam seguras de si. A Inglaterra era marcada pela impiedade, pela corrupção e a imoralidade. As trevas espirituais assolavam todas as camadas sociais daquele país. A Inglaterra, gente boa, tinha um histórico de reformadores e a igreja da Inglaterra, na sua grande maioria, estava inerte, sem nenhum vigor. Os sermões, meros ensaios morais, nada podiam fazer no sentido de despertar, de converter e salvar os pecadores. A terra de muitos reformadores, dos puritanos, decaiu tanto que a corrupção e a desonestidade na Inglaterra e o desgoverno dos altos postos era a regra, e a pureza era exceção. Você conhece algum país que esteja assim, por esse tempo? Qual foi a saída? Essa é a pergunta que nós queremos responder. Não foi por iniciativa do governo, não foi por mudanças legais da moralidade e muito menos por parlamentares, mas foi lá, na igreja, como a instituição divina e por Deus, gente boa. Sim, Deus foi a fonte do livramento, levantando uma dúzia de homens simples, a maioria ministros da igreja na Inglaterra, foram os instrumentos vivos na mão do Senhor. Aprove a Deus escolher alguns de seus servos fiéis. Não eram poderosos, nem eram pessoas de nobre nascimento, e nem tampouco desfrutavam de destaque algum na sociedade, nem mesmo no meio da igreja. Eram simplesmente pregadores da palavra do Senhor.
Diria que, conforme falou-se de Ageu, como um camponês, eles deveriam considerar, renunciar, deveriam tomar uma decisão e uma dedicação e obedecer a palavra. Façam, ou seja, façam o que Deus estava mandando. Foram homens humildes, mas fiéis, que Deus escolheu para envergonhar os fortes, a fim de que ninguém se vangloriasse na presença dele, o Senhor. Foram eles, assim, alguns que nós pontuamos: George Westerfield, John Wesley, William Griswold, William Romaney, Daniel Rollins, John Belring, Harold Vine, Samuel Wilke, James Wiley, Augustus Topley e John Fletcher. Soberanamente escolhidos, todos habilitados, ungidos e revestidos de especial graça, sacudiram a Inglaterra de um extremo a outro com a antiga arma apostólica da pregação da palavra da verdade. Aí você pode perguntar agora, o que isso tem a ver com a gente, pastor? Olha para o estado que está o nosso país. Olha o estado. Você está ciente da expectativa que estamos vivendo hoje para amanhã? O que será que vai acontecer? O povo precisa olhar para uma realidade, gente boa, de que a promessa do Senhor vai se cumprir. E não vai tardar. Não vai tardar, pode estar certo. É voz corrente de que nós estamos caminhando para o final dos tempos. Mas o Senhor Jesus disse que nem Ele sabe, nem os anjos, só Deus que sabe quando será o tempo. Mas enquanto isso, a gente tem que saber que não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará.
quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar, vamos para o lar. Então, gente boa, vale a pena lembrar que no Brasil nós vivemos tempos memoráveis, como esse de Ageu, em que houve um tremendo despertamento para servir ao Senhor, sabe, gente boa? E como também na Inglaterra, na situação que estava na Inglaterra, nós aqui estamos vivenciando o crescimento do Evangelho. Lá pelos finais dos anos 50, anos 60, com a campanha de Billy Graham, Nilson do Amaral Fanini, Davi Gomes, entre outros que levantaram multidões a grandes concentrações e sacudiram o mundo Brasil com cultos pela televisão, gente boa. E milhões de pessoas foram alcançadas pela palavra do Senhor. Ainda agora, no nosso tempo, gente boa, corações se endurecem, pensamentos divagam e aí surge uma realidade para se aceitar que ainda há esperança. Com certeza que há esperança. A Inglaterra hoje, você sabe que já não é mais a mesma, não é mais aquela. São igrejas fechadas, povo desanimado e sem esperança. Para muitos veteranos e estudiosos sobre o movimento de avivamento, lembramos desses homens aí, aqui para nós, Billy Graham, Fanini, Davi Gomes, e que nós presenciamos, como eu, você também aí deve ter presenciado, talvez Ciane, talvez Eli Crispim, não sei se Jeremias, mas milhões aí vimos brilhar para aquele nosso povo, aquela época, uma luz no fim do túnel, e abraçaram a fé em Jesus Cristo para serem pessoas abençoadas de Deus. Mas, gente boa, a exemplo dos tempos de Ageu, vivemos esse tempo moroso, morno, com poucas igrejas com vigor, realizando a obra da evangelização dos povos, conforme determina Jesus, fazei discípulos de todas as nações. Eu diria aí que na extensão do que Deus mandou, a que Ageu mandasse o povo fazer. No geral, podemos dizer que há um esfriamento espiritual. Por mais movimentação, alarido que a gente ouça ou veja, parece haver maior preocupação com o que se sabe fazer, com o que se pode fazer, com o que se pensa em fazer, com o que se acha que deve fazer, de maneira aleatoriamente. Quando todos os movimentos de avivamento foram produzidos somente por uma ação, a livre ação do Espírito Santo de Deus, que agiu forte, incisivamente, para que acontecesse o que nós hoje chamamos de avivamento. Não que o Espírito tenha se despertado, mas que, gente boa,
o Espírito Santo continua a achar lugar nas pessoas. Não foi só naquela época, não. Ele não parou. Ele continua. Quem parou foi o povo. Talvez você, eu, nós paramos. Mas o Espírito Santo continua achando lugar para livre atuação, entende? E ele continua atuando na vida de muitas pessoas. Eu espero que seja você e eu também. Ao tempo de Ageu, a adoração e serviço ao Senhor eram no templo, um prédio, lugar de reuniões, conforme consta no capítulo 2, vai lá depois no livro de Ageu e leia. O fato bíblico revela que houve uma dinâmica tremenda para que houvesse paz nos corações. Deus mandou que o profeta falasse à liderança espiritual da igreja. Zorobabel, governador de Judá, Josué, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, ou seja, aos que ainda estavam preocupados, desejosos de que a adoração e a obra do Senhor avançasse, conforme hoje nós temos muita gente preocupada com isso, que eu estou, e eu creio que você também esteja. Nós não estamos conformados com a morosidade que há hoje na propagação da palavra do Senhor. Este tempo, cremos que o Espírito Santo do Senhor novamente acha lugar em corações e mentes e atua livremente. E entendemos que na vida do nosso diretor da Junta de Missões Nacionais, com a campanha de missões nacionais deste ano, com este maravilhoso tema, Jesus Cristo é a única esperança. Vale a pena dizer isso em alto e bom som. Jesus Cristo é a única esperança. Diga aí comigo, você Ciane, você Jeremias, pastor Eli Crispim, você que está aí conosco em casa também, repita comigo, Jesus Cristo é a única esperança. O logo está aí, na nossa live, você que está curtindo aí a live, está aí o nosso logo, está aí, da nossa campanha. Que logo maravilhoso, gente boa. Ele bem estilizado, o barquinho é estilizado. Para a semana nós vamos mostrar o outro logo da campanha anterior com o barquinho ao natural. A esperança é Jesus, gente boa. Vamos aí, louvar ao Senhor. Resposta certa que traga a todos esperança e paz.
a esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará, alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Tá aí, gente boa, o nosso hino oficial da campanha de missões esse ano. Esse é o nosso hino oficial, você está sabendo, né? Mas talvez você não saiba. Então, a nossa divisa é, em Atos 4:12, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ah, Senhor da glória! Será uma realização tremenda esse ano, com dinâmicas criativas já propostas pela Junta de Missões Nacionais, mas que cada igreja poderá adaptar conforme a sua realidade. E aí, gente boa, é que eu e você temos oportunidade de participar ativamente com todos os meios, conforme você já sabe. A começar pela oração, pela participação lá nas dinâmicas e pela contribuição. Falou? Deus continua levantando trabalhadores para a sua seara. E eu e você, gente boa, podemos e devemos ser um deles. No Antigo Testamento, o santuário era um lugar sagrado que Deus abençoava com a sua presença. Ao tempo de Ageu, isso estava longe, estava de ser feito, estava sendo deixado em segundo plano. As pessoas pensavam em primeiro em suas casas, seus bens, seus modos de vida, e adorar ao Senhor se tivesse tempo. Não sei se o Rondinelli concorda que isso ainda acontece hoje, mas eu vejo por aí, sabe? Eu vejo por aí, por esse nosso Brasilzão afora. Vejo muita gente trabalhando, ativa, dedicada, muitas igrejas aí nas dinâmicas todas aí durante todo o ano, mesmo em meio a essa pandemia aí, muitas pessoas declarando a fé, muitos batismos sendo realizados, mas eu vejo também, infelizmente, muita frieza. Há uma preocupação de fazer simplesmente aqui dentro da igreja, para nós e transmitido pela live. Se alcança vidas, eu não sei. Se alcança a ordem do Senhor de fazer, e fazer é fazer acontecer, não é fazer simplesmente por fazer. Hoje o nosso corpo é o santuário ou o templo do Espírito Santo, gente boa. O templo hoje é o lugar onde a igreja se reúne. Ah, mas o Espírito Santo atua lá? Claro que atua, mas 24 horas por dia ele atua em nós. Você sabe, conforme Paulo perguntou, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo do Senhor? Todos os seus bens e vida, todos os nossos pensamentos e sentimentos, todos os nossos agir devem ser consagrados a Deus, porque Ele está presente. Deus está vendo,
Deus está sentindo, Deus age e reage e interage com a gente, gente boa. Todos somos chamados para servir com humildade, sem egoísmo, promovendo o avanço da obra de Deus e, consequentemente, fortalecendo a edificação e o crescimento da igreja por pessoas que declaram a fé em Jesus, Salvador e Senhor da vida. A igreja deve ter claramente a proposta de edificação e de inserção de vidas que estão afastadas e que precisam serem inseridas no rol da igreja e, logicamente, no livro da vida. Você aceita que isto pode ser chamado de avivamento? Gente boa. Para mim é avivamento, porque é como se a gente está assim desanimado, triste, acabunhado, tanta coisa para fazer, a gente vê, até fala, tem tanta coisa para fazer, mas não fazemos nada. Mas, de repente, é assim um toque que a gente se desperta e começa a fazer, e fazemos com a maior facilidade, com a maior destreza, e em tempo que a gente pensou que não teria, que não aconteceria, mas terminamos fazendo. Assim é a obra do Senhor. A igreja deve continuar a sua marcha retumbante, vencendo as armadilhas do inimigo e proclamando que Jesus Cristo é a única esperança. Vamos nessa, gente boa. Por este tempo, acender a luz no final do túnel das pessoas dizendo isso, que Jesus Cristo é a única esperança. Deixa Deus para trás.
Então, gente boa, como você vê, a esperança é Jesus. A nossa campanha começou basicamente ontem, na maioria das nossas igrejas batistas e outras igrejas também que se juntam a nós. Esse tema, ele é uma inspiração, ele remonta a campanha de missões de evangelização nacional nos anos de 60, com o nosso homem de Deus chamado Billy Graham. E eu me lembro daquela campanha, me lembro da outra também, e que sacudiu verdadeiramente o Brasil. No meu coração, gente boa, no meu entendimento, está que este ano não vai ser diferente. A diferença vai ser para muito melhor, porque hoje nós temos muito mais tecnologia do que aquela época. Temos maiores condições do que aquela época, em todos os sentidos. Financeiras, as igrejas grandes, muita gente, facilidade de fazer a obra do Senhor, entregando folhetos, convidando pessoas, falando com pessoas, realização de culto nos lares. Nós temos hoje condições de fazer isso. Ah, pastor, mas tem a restrição social, mas você tem a liberdade de Deus, pela fé. É pela fé. Se recorda que Jesus mandou que os seus discípulos fossem de 2 a 2 e entrassem no lar onde recebesse e pregasse a palavra, não tinha condição de restrição, e eles falaram até a leprosos, conforme Jesus curou. E se você vai pela fé, verdadeiramente pela fé, você pode ir aonde estiver a pessoa infectada aí com essa peste perniciosa, que nada vai te acontecer, porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Você não vai com abuso, você não vai com preponderância, com arrogância, você vai pela fé, em nome do Senhor, porque Deus é contigo, tá? Faça isso. Aproveite esse tempo para você dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Nós vamos aí, a nossa igreja, estamos lá com a proposta de irmos até novembro, promovendo a campanha de missões nacionais. Agora vai ali para você. O louvor para as igrejas nossas, Igreja Batista e todas as igrejas de Italva, e o louvor de hoje para vocês.
Senhor nosso Deus e Pai Celestial, Deus de amor, de bondade, misericórdia, nós te agradecemos por este dia, Senhor, que Tu nos deste. Nós te agradecemos, Senhor, por cuidar de nós, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, pelos livramentos que Tu nos deste hoje, Senhor. Mas nós te agradecemos por esse momento de podermos compartilhar a Tua palavra para edificação e salvação de vidas. Muito obrigado por aqueles que conosco estiveram aí, Senhor, na ponta da comunicação. Abençoa-lhes e dá-lhes uma noite e uma semana de bênção, Senhor, na Tua presença, em meio a este mundo tenebroso. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Obrigado pela tua presença aí conosco, a tua participação, e você está convidado a estar conosco na Igreja Batista Betel de Italva, lá na saída para Itaperuna. Igreja Batista Betel de Italva, a igreja de coração aberto para você.